Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. Mais uma semana aí abençoada para todos nós. E nós abrimos essa edição falando de coronavírus. Com a decisão pelo fim da emergência pela Covid, anunciada pelo governo federal, mais de 2.000 medidas adotadas na pandemia devem ser reanalisadas. Algumas regras devem cair, outras devem ser readaptadas ou até virar permanentes. Mais de 2.000 atos administrativos podem ser revogados, adaptados ou se tornarem fixos no ambiente de trabalho e na rotina de viagens, com o fim do estado de emergência da pandemia determinado pelo governo no Brasil. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Segundo o ministro da Saúde, nenhuma medida vai cair imediatamente. Um prazo de 30 a 90 dias deve ser estipulado para as mudanças. Questões como as compras de insumos médicos sem licitação, restrição da exportação de materiais e autorização do uso da telemedicina são algumas das questões que devem ser colocadas sob análise. A Covid-19 continua a infectar e a fazer vítimas, mas em níveis muito menores do que nos últimos 2 anos, o que viabilizou a decisão. Somente a Organização Mundial de Saúde pode definir se o mundo ainda passa por uma pandemia. Mas países em separado podem declarar a situação de saúde de acordo com as suas realidades locais. Você viu aí, nada de relaxar com os cuidados. E ainda sobre o coronavírus, o número de mortes por Covid estão perto do menor patamar da pandemia. O Brasil tem a menor média móvel de mortes pela doença em 3 meses. O país confirmou mais 22 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.207. Também foram registrados 2.541 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.252.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 100 vítimas diárias. A situação atual é melhor do que a registrada em 95% do período da doença no Brasil. A média de casos na última semana foi de 14.910 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 35% em relação a 2 semanas. Agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 424 milhões e 58 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,87% da população, enquanto 76,22% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,71% da população. Quase 55% da população com idade entre 5 e 11 anos foram parcialmente imunizadas contra a Covid-19. E antes de encerrar, eu continuo falando de saúde aqui na 1. Com a taxa alta de transmissão, o sarampo volta a ser um risco aqui no Brasil. São Paulo confirmou o segundo caso da doença e outras 25 pessoas estão em observação no estado. Na capital paulista, a campanha de vacinação que começou no último dia 4 pretende alcançar aí crianças e adultos. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado.
A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia, então não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola. Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida. É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais 1 dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Estou sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. Fica aí o recado. E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.